Primeiro tempo complicado, segundo tempo perfeito e vitória do Mengão. E agora vamos ver aqui um palmeirense revoltado com a derrota do seu rival. Imagina isso? O Flamengo é grande e faz acontecer coisas impossíveis. Elias Júnior revoltado com o pênalti do Yuri Alberto. Você acredita? E sua opinião se ele fosse o técnico? Imagina, vamos conferir. Crédito de imagem Band Esporte, link abaixo. Mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, porque ajuda demais e eu agradeço. Vamos conferir agora. Vamos começar com bola rolando para você. Partida em que o Corinthians jogou e perdeu para o Flamengo por 2-1. É impressionante, por quê? Porque quando você é o Corinthians, você, em tese, mesmo jogando na Neoquímica Arena, você, em tese, não pode dominar o Flamengo como o Corinthians dominou por 40 minutos. Isso significa o quê? Que o Corinthians foi virtuoso, que o Dorival é mais técnico do que o Felipe Luiz? Sim, Dorival Júnior é muito melhor técnico do que o Felipe Luiz. Significa que a inexperiência do Felipe Luiz já custou a desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil, quase custou a desclassificação do Flamengo na Libertadores, só foi se classificar na Bacia das Almas, nas penalidades máximas contra o Estudiantes. E na partida do Corinthians contra o Flamengo ontem, na Bacia das Almas, acabou conquistando uma vitória fundamental. E para que você seja campeão brasileiro, você não poderia, em hipótese alguma, deixar 3 pontos sobre a mesa ou 2, no caso de um empate. Na Bacia das Almas, o Flamengo passa. Na Bacia das Almas fica cada vez mais clara a ideia de que o Felipe Luiz precisa evoluir muito. Apesar que você pode até pensar o contrário. Mas eu respeito a sua opinião, meu caro Jorge. Elias Júnior, precisamos fazer uma recapitulação. O Palmeiras ganhou? Palmeiras, mas quando um erro justifica o outro... Por favor, você pode responder. O Palmeiras ganhou na rodada? Palmeiras perdeu. O Botafogo ganhou? Mas o Botafogo é treinado por um técnico inexperiente, mais inexperiente não responde a uma pergunta. do que o Luiz Botafogo Felipe, ganhou? do que o Felipe Luiz. Botafogo também ganhou? Perdeu, mas o Cruzeiro ganhou? Mas deixa eu só explicar. O Botafogo, o Zubeldia é 10 vezes. Você tem que me perguntar por que o Botafogo perdeu. O Botafogo perdeu porque o Zubeldia é 10 vezes mais treinador do que o David Ancelotti. E os times se equivalem. Aí quando você tem times equivalentes e treinador que é muito melhor do que o outro, a tendência natural é o resultado passar a bola mudar. Pra você porque você não responde. Eu mesmo vou contextualizar. O Flamengo foi o único que ganhou entre os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. E se a vantagem dele já era boa, a vantagem é ainda mais considerável num início de programa em que o Elia consegue criticar o Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo foi horroroso. O Corinthians deitou e rolou. Foi talvez... eu só havia visto o Flamengo ser amassado como foi nesse primeiro tempo no jogo contra o Cruzeiro, em que o Flamengo também perde. Mas há tanta categoria, tanto mérito nesse time do Flamengo, que mesmo numa noite ruim, o Flamengo consegue vencer de virada. Porque o Yuri Alberto abre o placar e o Arrascaeta e o Luiz Araújo definem a vitória. O Flamengo é o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. E você, daqui a algumas semanas, vai estar aqui pedindo desculpas ao Felipe Luiz, dizendo, pô, Felipe, você é muito bom técnico, parabéns pelo título, mas você teve muito mérito. As besteiras que o Felipe já fez não tem volta. O Flamengo quase fica fora da Libertadores, o que seria uma tortura, e já está fora da Copa do Brasil. Minha cara Ana Paula, você gestora, você vai pro intervalo, eu fiquei me colocando no lugar do Dorival Júnior no intervalo de Corinthians e Flamengo, quando o meu jogador bate uma penalidade máxima daquela maneira e eu vou pro vestiário. Como é que o gestor se comporta? Qual seria o seu comportamento como gestora diante de uma realidade que é muito dura, porque é um desrespeito em relação aos companheiros e um prejuízo muito grande para a equipe? Esse é um momento de, no vestiário, você tem pouco tempo, chamar o jogador no reservado, porque não dá para você fazer uma exposição dele pública dentro do vestiário. Chamar ele no reservado, dar o recado para ele, e acredito que ele fez isso, porque no retorno do segundo tempo, com menos de 10 minutos, o Yuri vai lá e abre o placar favorável ao Corinthians depois do desrespeito, como você disse. Eu não entendo que a cavadinha seja algo desrespeitoso. Eu entendo que a cavadinha, ela é um recurso técnico. Não, porém, é incompetente, né? Porém, é um recurso técnico que você pode utilizar, em que você sabe que 50% você pode acertar e surpreender e 50% você pode se equivocar. E vale lembrar que o Corinthians já teve uma situação de cavadinha realizada pelo Memphis. Contra o Mirassol, já perdeu. E lá atrás, muito lá atrás, uma cavadinha custou
a carreira do Pato, não só no Corinthians, como na vida dele profissional. Excelente lembrança. Então, assim, o Yuri sabia desse histórico e tomou uma decisão equivocada. Então, aí sim, cabe ao dirigente ir chamá-lo e conversar, e surtiu efeito logo na sequência. Agora, comentando um pouco sobre o jogo, se você me permite, Elia e Nicola, eu concordo com você que o Dorival, falando de estratégia, foi superior ao Felipe Luiz. Porém, o Felipe Luiz tem no seu elenco jogadores tecnicamente superiores aos jogadores do Corinthians. Por isso que vence. Por quê? O Corinthians teve, no mínimo, 5 grandes oportunidades para ampliar o placar e não fez. Isso levando em consideração o pênalti que foi perdido pela Cavadinha, as chances perdidas. Agora, lógico, um time com a qualidade técnica de elenco que possui o Flamengo, toda bola próxima à área que sobra, você vai ter um jogador que vai fazer a diferença. A gente viu que isso aconteceu, inclusive a Arrascaeta fazendo a diferença novamente para o time do Flamengo. Mas se a gente for falar de proposta tática, de estratégia, eu concordo com você que o Dorival foi superior e o Felipe está aprendendo a cada rodada, a cada jogo, a cada derrota, a cada duelo em que ele ganha nos pênaltis uma quase desclassificação, a melhorar suas condições como treinador. Você está indo muito bem, Ana. Cada vez você vai ter mais espaço, porque você é uma pessoa que evolui. E eu? Você tem um pouco mais de dificuldade. Qual é o seu signo, meu caro Jorge? Sou Libra. Você é Libra? Mentira que você é Libra. Signo? Eu sou pisciano, mas eu imaginei que você fosse touro, porque o touro é teimoso. É. O touro é teimoso. Eu sou Libriano teimoso. Também é teimoso. Libriano Eu também. sou teimoso. O meu ex era de Libra, Libriano também é teimoso. Você não é teimoso, então? Não, eu não. Pelo amor de Deus. Eu vou dizer o seguinte, se eu sou o Dorival Júnior, eu chego no vestiário, reúno todos os jogadores e fico calado de braço cruzado assim, olhando pro Yuri Alberto. Assim como eu tô fazendo pra você. Olhando pro Yuri Alberto, desse jeito que eu tô fazendo pra você aqui. Assim, ó, tete a tete. Aí o Yuri vai ficar todo sem jeito, eu vou falar, tô esperando. Ele, professor, o quê? Tô esperando. Levanta e pede desculpa para todos eles que estão aqui. Para todo mundo. Não vou chamar no cantão nada. Que cantão? Aqui, ó, atenção. Levanta e pede desculpa para todo mundo, porque você é um irresponsável, desrespeitoso e isso pode custar muito caro pra gente. Então levanta e pede desculpa. Bom, aí, não, professor, levanta e pede desculpa, senão você não volta pro segundo tempo. É essa a minha postura e os caras vão me respeitar muito mais depois de uma postura como essa. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele vai levantar, todo sem jeito, vai pedir desculpa e tal. E eu falo, agora eu tenho 2 alternativas. A primeira é te sacar, que é o que você mereceria. Você mereceria ser colocado para fora nesse segundo tempo. Mas eu tenho a segunda postura, que é acreditar que você vai se recuperar. Você está consciente do que você fez e está com disposição para correr o dobro do que você correria normalmente? De acordo com o que ele falar, ele volta ou não. Essa é a minha postura como treinador. Comigo não tem. E outra coisa, vou dizer, se o Memphis já tinha feito isso, o Dorival foi fraco, porque ele tem que reunir todo mundo e dizer, no meu elenco nunca mais ninguém cobra do jeito que o Memphis cobrou. Por quê? Porque quando o Yuri pegar na bola, ele sabe que não vai poder mais, porque está determinado que não vai cobrar. O gol tem 7,32 m por 2,44 m. O goleiro pode ter 1,90 m, que mesmo que ele pule pro canto certo, se você bater na bochecha da rede, não tem chance. Indefensável. Se você bater alta, é indefensável. Então, pênalti é treinamento. Eu vou avisar o goleiro, eu vou bater no canto direito, o cara vai pular no canto direito e não vai chegar, porque eu vou bater forte, a meia altura e não tem chance dele chegar. Então, um desrespeito absurdo. Deixa eu ouvir o Dorival sobre isso. Aquele momento lá é do jogador, ele cobra do jeito que ele quiser, ou o técnico pode falar, cobra forte, cobra falta, cobra fraco, cobra do jeito que a gente treinou, cobra no ângulo. O que o técnico pode mudar ou não mudar naquele momento? Obrigado. Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes.
Temos que amargar tudo isso. O primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água, alguma coisa assim, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação, inclusive foi a primeira pergunta, se não me falha a memória, que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. Bom, mas espera um pouquinho. Eu vou ler primeiro o pedido de desculpas do Yuri, que não muda nada, né? O pedido de desculpas não dá 2 pontos ao Corinthians, nem 3. Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu, felizmente pude marcar. Felizmente porra nenhuma. Felizmente porra nenhuma. Ele tinha que ter marcado o pênalti, tinha que ter feito mais 2 ou 3 gols. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso de jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber, com razão. Estou feliz por estar em campo, por ter essa chance. Agradeço de coração pelo apoio da Fiel em todos os momentos, mesmo quando eu errei, gritava o meu nome. Uma coisa é errar. Você perdeu um gol por incompetência, porque chegou atrasado ou porque errou o chute. Outra coisa é você ser um cara desrespeitoso e cobrar com cavadinha. A emoção foi por esse apoio incondicional. Agora é pensar no próximo jogo e buscar a recuperação junto ao grupo. Isso é verdade, porque não adianta chorar o leite derramado. Só para finalizar esse assunto, vou te dizer, o Dorival, que eu elogio muito, o Dorival, que é mais treinador do que o Felipe Luiz, ele é incompetente na arte de ser mais firme e mais duro com os seus jogadores. Porque quando o Memphis Depay já cobrou um pênalti com cavadinha, o treinador que é firme, o treinador que tem peso, o treinador que tem comando, ele vai pra cima do grupo e fala: o que o Memphis fez foi uma irresponsabilidade e uma incompetência. Ponto. Isso nunca mais vai acontecer no Corinthians. Tá claro, Yuri? Tá claro, João? Tá claro, Pedro? Tá claro, Memphis? Você errou e quando você erra, todos nós pagamos. Então, eu tô compartilhando com o erro porque eu não tinha determinado que ninguém poderia cobrar com cavadinha aqui, porque no meu time vai ter cartilha. Jogador não faz pênalti, chegou atrasado, tira o pé. Jogador não bate pênalti com cavadinha. Vai treinar o pênalti sempre no mesmo canto e vai cobrar na bochecha da rede, sempre no mesmo canto. Vai cobrar na bochecha da rede e vai fazer o gol. Então, tem um monte de cartilhas que você precisa escrever e determinar. O que acontece, ô Jorge, é que caras como você e como o Dorival, que ficam em cima do muro, não vão conseguir ter resultado. O senhor está equivocado. Não... o senhor não duraria uma semana em time de futebol, mas em relação a essa questão de definir sobre essa cavadinha, eu tô com você. Vamos lá, Elia. O Rossi defendeu ontem seu 8º pênalti em 21 cobranças. Aproveitamento superior a 40%. Ele é um baita cara pegador de pênaltis. O que só aumentava a necessidade de o Yuri bater com toda a concentração do mundo. A cavadinha no meu time só seria aceita por jogadores como, por exemplo, o Djalminha, que fazia disso uma baita estratégia. O Djalminha tinha diversas batidas e ele usava a cavadinha quando ele sabia ou percebia que o goleiro ia se atirar para um dos cantos. Não é o caso do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, o último pênalti que havia batido contra o Palmeiras, ele também perdeu. Então, o Yuri Alberto tinha que encarar ontem o pênalti com enorme seriedade, até porque o jogo era pesado. O Corinthians vivia um momento espetacular no primeiro tempo e não conseguiu converter toda aquela superioridade em gols. O Corinthians já disse que não vai multá-lo, mas o Dorival deu uma demonstração, mais uma, de fragilidade, porque ele deixa bem claro que já havia percebido que o elenco não bateria mais desse jeito. Mas não é perceber, é determinar. A partir de hoje ninguém bate mais desse jeito. E aconteceu de novo. Agora você entendeu. O gestor não tem que determinar ou eu estou sendo duro demais? Tem que determinar pelo fato de já ter ocorrido uma situação e essa situação não ter sido vitoriosa, porque quando o Memphis toma a decisão de fazer a cavadinha e é defendido pelo goleiro do Mirassol naquela ocasião, já era ali um ponto de atenção do Dorival chamar o seu elenco e deixar bem claro. Ao ponto que ele cita isso na coletiva de imprensa, que ele entende o jogador deveria já ter
aprendido e entendido que esse não era a melhor forma, uma vez que já treinava de outra forma. Ele deixou isso claro na coletiva dele. Mas será que ele deixou isso claro para os seus atletas? Porque a sensação que eu tenho é que não ficou. Porque o Yuri foi lá e fez mesmo depois do ocorrido do Memphis e prejudicou o Corinthians, sim, porque o resultado seria outro. E com esse gol no primeiro tempo, provavelmente, e aí eu concordo contigo, talvez a estratégia tática do Dorival teria sido vitoriosa, teria vencido o Flamengo, e agora talvez hoje a gente estaria falando não da vitória do Flamengo e não da cavadinha, mas sim da capacidade do Dorival de montar uma estratégia para vencer o líder da competição. O pênalti que ele perde, Elia, determina inclusive a sequência do jogo muito ruim para ele. Ele perde, mas pelo menos 2, 3 chances no primeiro tempo, para mim muito condicionadas a toda a pressão que ele mesmo se colocou depois de perder o pênalti. Consequência da perda. Então, é possível que se ele tivesse feito o pênalti, na próxima bola teria entrado, porque ele foi para ficar cara a cara com o Rossi nas 3 bolas seguintes, super condicionado com isso na cabeça. Ele acabou desperdiçando chances incríveis. É o tipo de coisa que não pode acontecer. Muito bem. Tá aí o vídeo, galera, de um torcedor palmeirense revoltado com o pênalti do Yuri Alberto. Não era pra estar feliz? Não entendo, cara. Como que pode? O cara, o Corinthians é o rival do time dele. E ele dá aqui toda a tática. O que ele faria se estivesse no lugar do Dorival Júnior? Olha como são as coisas. O Flamengo faz acontecer coisas impossíveis. E essa é uma delas. Pelo amor de Deus, imagina só. Mas tá aí, vocês viram tudo. Não tenho que desmentir. É fato, ele torceu pro Corinthians. O vulgo técnico dentro de um estúdio com ar-condicionado. Aí fica fácil, né? O vídeo é só, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, chega com like, hypa, compartilha, comenta, diz aí o que você acha de toda essa informação. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.